Bom dia, família Santa Mônica. Maravilha. Minha primeira palavra é de gratidão. Gratidão a Deus por nos permitir mais uma vez estarmos reunidos. Gratidão a vocês, família Santa Mônica, que nos prestigia com esse encontro. É um momento muito importante para a nossa instituição e é um momento importante também, tenho certeza absoluta, para a grande família Santa Mônica, pelo projeto que estamos preparando para 2020. A nossa gratidão a todos vocês, que hoje, domingo maravilhoso, né? Um sol bonito, desculpa o sábado, já estou adiantado. Um sábado maravilhoso, com um sol bonito, vocês se dispuseram a vir nesse teatro, participar conosco desse momento importante, com a presença do nosso Renato Casagrande, com certeza vai dar um espetáculo fantástico para vocês, com toda a sua experiência, com toda a sua competência, vai trazer muita coisa boa para todos nós. Em seguida nós teremos o lanche e depois vocês vão ser surpreendidos com os nossos consultores do SAS, que vão mostrar para vocês todo o nosso trabalho para 2020. E nós temos certeza de que vai ser impactante, né? As informações que vocês vão receber para o desenvolvimento pedagógico da Rede Santa Mônica, para o conforto que vocês vão ter com seus filhos, suas filhas, já que é realmente um projeto importante. Nós demandamos muito tempo para avaliar, para estudar, estudamos vários outros projetos e chegamos à conclusão de que o SAS é, sem dúvida, hoje, o projeto mais importante para a nossa rede. Então, meu agradecimento a todos por estarem aqui hoje. Que Deus abençoe a cada um, a cada família Santa Mônica. Possamos sair daqui hoje com muito mais informações e muito mais aprendizado que nós chegamos aqui. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Nós já tivemos Renato Casagrande, nós tivemos Renato Russo e agora é Renato Gurgel. Hoje é uma manhã só de Renatos, né? É uma satisfação enorme a gente estar aqui com vocês hoje. É um momento muito gratificante para a gente nessa parceria. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que vocês vão encontrar, os vídeos que vocês vão encontrar no nosso material, contar um pouquinho da nossa filosofia de trabalho, da nossa proposta, e que também casou com a filosofia de trabalho do Santa Mônica Centro Educacional. Tá? Começar aqui com esse slide. Acreditamos que estudar leva mais longe. A palestra do professor Renato Casagrande foi muito esclarecedora, trouxe muitos pontos até de convergência do que a gente acredita. E eu vou dizer, viu, professor Albano Júnior, Saulo, todo mundo aqui, é difícil falar depois do professor Renato Casagrande, né? Ele tem uma didática muito bom. Então vamos lá. Por que a gente acredita que estudar leva mais longe? O SAS hoje é uma solução educacional com 15 anos de idade. Estamos presentes hoje em mais de 780 escolas. E o SAS, ele promove para as escolas soluções na área de conteúdo, tecnologia e serviços. Ao longo do resto da manhã, né, no início da tarde, não sei se vocês avisaram, todo mundo já comeu bem, porque a gente vai até umas 2h30 da tarde, tudo bem? Não! Eu sou professor de formação também, a gente dá microfone para professor, dá nisso, né? A gente vai falando, mas eu prometo terminar até as 2 da tarde, tá bom? Então, ao longo da manhã a gente vai falar sobre conteúdo, serviços e tecnologia. Por que esses 3 pilares? Porque são os pilares hoje que a gente acredita que são os mais importantes quando a gente pensa em educação. Não existe educação sem conteúdo, não existe educação sem informação, construção de conhecimento. E não existe também uma sociedade sem tecnologia.
o professor Renato Casagrande, anteriormente, ele falou muito dessa questão da tecnologia na nova sociedade, na sociedade que nós estamos, né? É só pensar que quem aqui já, nos últimos 15 dias, enfrentou fila de banco para fazer um pagamento? Geralmente você faz onde? No celular, no computador, né? Então a tecnologia hoje está presente no nosso dia a dia. A tecnologia está presente, inclusive, quando a gente quer se deslocar de um local para o outro. Hoje você não tem mais só a opção do táxi, você tem táxi no aplicativo, você tem Uber, você tem Cabify, você tem outras possibilidades que a tecnologia nos traz. E por que não pensar em uma tecnologia na educação com uma intencionalidade pedagógica? Acho que essa é a grande questão. É uma tecnologia com que ajude o aluno a melhorar o seu processo de aprendizagem, ele aprenda a aprender com tecnologia, que não seja só aquela tecnologia para ele se divertir, e ajudar o professor a melhorar a sua aula, e ajudar a escola a gerenciar melhor a aprendizagem do aluno, gerenciar melhor o ensino do professor e ter melhores resultados. E também serviços. O professor falou que nós estamos dando treinamentos, professores, estamos num processo de formação com a escola. Por quê? Porque nós temos uma metodologia que vai de encontro à metodologia da escola e a gente está fazendo o quê? O treinamento, a formação das pessoas que vão estar à frente da escola no ano de 2 em áudio. Bom, enquanto a gente acerta essa questão tecnológica, esse vídeo vai falar um pouquinho sobre o que a gente acredita de educação, como é que a gente tem que trabalhar a tecnologia, onde é que a gente vai chegar, onde é que a gente quer chegar com o aluno. Porque assim, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Julinha de 10 anos e eu tenho o Petros Henrique de 18. Não sei se vocês têm filhos nessa faixa etária, mas, por exemplo, o Petros, ele mora no quarto dele e só coloca a cabeça para fora quando ele vai ao banheiro ou vai comer alguma coisa. É mais ou menos assim na casa de vocês ou é só lá em casa? Né? E assim, eu estou para cobrar aluguel do quarto. Quem só usa o quarto? Eu disse, cara, estou para aluguel do quarto. Não tem problema. E aí lá ele tem. E aí o Petros, você entra no quarto dele, ele está assistindo lá a Netflix, no celular ele está conversando no WhatsApp com os colegas, né? O livro do lado aberto e a guitarra. Eu disse, cara, tu está fazendo o quê? Tudo. O professor falou, né? Os nossos filhos, eles têm essa capacidade diferente do que nós tínhamos antigamente. Eu, para estudar, eu tinha que ficar no silêncio, pegava ali o livro, e eu tinha uma técnica para estudar história. Eu sempre tive uma imaginação muito fértil, então eu sentava lá no livro, à mesa, com o livro, e lia aquelas histórias da Mesopotâmia, vou só terminar essa história, e aí quando terminava eu fechava os olhos e colocava a cabeça para trás, imaginando. A minha mãe passava assim, dava um tapa na minha cabeça, estudava vagabundo, tá dormindo? Eu não estava pensando, né? Porque era focado. Se eu não fizesse isso, e até hoje eu ainda sou assim, estou estudando alguma coisa, estou lendo, e aí tem aquele momento que eu fecho o livro, e aí eu estou absorvendo, estou imaginando. E a Júlia, com 10 anos, muito mais tecnológica do que o Petros. Por quê? Porque com 10 anos ela é nativa digital. É tanto que o sonho dela é ser youtuber. E ela me fez passar um dia inteiro no shopping. Eu sou de Fortaleza, mas moro em São Paulo. No shopping, porque ia ter uma youtuber mirim, que são mirins, né? Tinha 9 anos e ela era fã dela, ela tinha 7. Então, uma relação assim muito. E passei o dia inteiro no shopping, das 8 da manhã às 19 horas, para ela conhecer essa youtuber, pegar a assinatura, comprou o livro, porque ela quer ser youtuber. Então, esse é um pouquinho da nossa juventude. Som ok? Vamos lá. Então, vamos conhecer um pouquinho do nosso propósito do SAS. Estudar. Um desafio constante. Manter a dedicação. Buscar concentração. Despertar o interesse. Mas quando estudar se torna um hábito prazeroso, uma atividade instigante,
que inspira mais e mais curiosidade, sempre leva mais longe. Por isso, o SAS acredita que o estudo precisa estar integrado à vida. Nossas soluções são pensadas para garantir um conteúdo abrangente, promover o desenvolvimento de habilidades, gerando cada vez mais aprendizado, oferecer tecnologias que despertem ainda mais interesse, atrair a atenção por diferentes estímulos, dar suporte aos professores para que integrem da melhor forma todas as soluções educacionais. Tudo isso acompanhado por uma equipe de consultores pedagógicos. Para nós, a cultura do estudo é consequência de uma jornada que começa quando se vivem experiências, passa por descobrir possibilidades e culmina na construção de escolhas. Para o aluno, estudar se torna um valor que se leva para a vida toda. Para a escola, é a oportunidade de ter professores e alunos ainda mais engajados. E para os pais, é a satisfação de ver seus filhos aproveitando tanto o caminho quanto o destino. SAS, estudar para ir mais longe. E estudar pode sim ser prazeroso, né? Eu acho que estudar nos tira da zona de conforto, né? Nos instiga. E quando a gente mostra isso para o aluno, quando a gente consegue criar essa cultura de estudo, onde não é o estudo para tirar uma nota, para passar no vestibular, mas é um estudo onde a gente busca conhecimento, construir esse conhecimento, o estudar se torna prazeroso. Mas educar não é uma tarefa fácil. Ou é? Não é. Em especial no mundo de mudanças que vivemos. Nós já vimos no primeiro momento e não houve nenhum tipo de conversa entre o Renato do SAS e o Renato Casagrande de aliar o que a gente ia falar, mas nós estamos em sintonias junto com o Santa Mônica. Tá? Por quê? Porque nós acreditamos que o mundo que vivemos ele traz dificuldades, ele traz desafios. E como é que a gente vai tratar esses desafios? Por exemplo, daqui a 25 anos, no Fórum Mundial Econômico foi colocado, daqui a 25 anos, só 15% dos empregos tradicionais continuarão. Isso quer dizer que nós temos 85% das profissões do futuro ainda não inventadas. Harari tem um livro chamado 21 lições para o século XXI. E ele fala do avanço da inteligência artificial, inclusive um avanço na área da bioquímica artificial. E aí ele coloca que não temos muito mais que nos preocuparmos com as posições dos empregados, dos funcionários, das pessoas, mas nós temos que ter um olhar muito forte para as pessoas. Como é que as pessoas vão se reinventar ao longo das suas carreiras? Por exemplo, quem aqui é formado, mas não trabalha na sua área de formação? Levanta a mão. Está vendo? Isso vai ser muito mais frequente. Por quê? Porque o mundo ele é muito rápido, ele é volátil, ele tem essas alterações. E a gente tem que preparar esse aluno para esse contexto desafiador. A criança que quando entra hoje com 2 anos na escola, daqui a 25 anos, quando ela sair, 85% das profissões que ela vai ter a opção de fazer ainda não existem. Então esse é um desafio muito grande na educação. E aí eu tenho que entender qual é o perfil desse aluno de hoje. Eu tenho que entender quem é. Vai, Beatriz. Oi? Uma hora deixa eu lembrar. Porque tá passando lá, né? A Beatriz. Vamos ver quem é esse aluno de hoje. É o próximo slide. Olha aí o aluno de hoje. Vai. Vai, Beatriz. Uma hora deixa eu lembrar, não, mamãe. Eu não vou escrever, eu não sei. Por que você não sabe? Porque eu esqueci. Agora, se fosse para a escola sexta-feira, tu já esqueceu? Já, mamãe. Eu sou criança, mamãe. Eu esqueci de alguma coisa, eu também. Certo. Até eu. Certo, até você.
Gente, se eu esquecer alguma coisa, o problema não é meu, tá certo? Deus. Mas essa é a criança de hoje, esse é o nosso aluno, ele tem acesso a informações, ele tem voz ativa, ele questiona, ele é questionador, e graças a Deus que esse aluno é questionador, porque se não fosse questionador, eu sempre digo para os meus alunos, eu digo para os meus consultores, para todo mundo assim, quando eu estou falando, eu não quero aquele aluno, não sei como é que vocês chamam, falando se ela é lagartixa, ou também lagartixa, calango, né? Que aquele aluno que você está falando está assim, né? Só balança a cabeça. Ele tem que questionar, ele tem que buscar. E esse nosso aluno de hoje, qual é o perfil dele? Ele tem múltiplos interesses, ele é hiperconectado, ele é autodidata. Esse hiperconectado, acho que não só os nossos alunos, né? Muitos de nós não conseguimos sair tem um diretor nosso, amigo, o professor Ademar, que eu acho que ele não dorme. Porque quando eu acordo, às vezes tem lá um monte de mensagem que ele manda pra gente, todo o tempo conectado. Ele é autodidata. Quantos dos filhos de vocês, quando precisam fazer alguma coisa e não sabem o que é que eles fazem? Deixa eu dar um Google. Deixa eu ver tudo. Como trocar a lâmpada do carro? Como consertar. O meu filho mexe com música e tudo, ele está sempre mexendo com fiação, com eletricidade. E muita coisa ele aprende onde? Sozinho. Ele é autodidata. Ele é analítico, ele analisa as coisas com mais profundidade do que nós na idade deles. Ele é muito focado, porque ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Ele consegue estudar, assistir televisão, escutar música, conversar com os colegas e ainda aperrear a irmã. Eu estou falando do Petros, né? Ele consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, esse é o nosso aluno. E como é que a gente vai contribuir para esse aluno? Como é que o SAS pensou e tem pensado para contribuir para a educação desse aluno, para a formação desse aluno? E a gente vai pensar assim, com tudo isso daqui. Muita informação, né? A gente vai começar cultivando o interesse pelos estudos. Palavrinha mágica do momento, né? Engajamento. Nós temos que engajar esse aluno, temos que engajar em que ele vá para a sala de aula ou em casa ele tenha interesse por aquilo que ele está estudando. Então, o nosso material ele é muito rico, ele vai lá desde o infantil 2, alunos de 2 anos, até a terceira série do ensino médio, sempre atualizado. A gente procura atualizar o nosso material anualmente, vocês vão ver por que a gente faz isso. Né? Imagina, vocês lembram dos livros de vocês? Quando estudavam? Tá. Eles eram bonitos assim? Essa é a sessão para relembrar. Ao final de cada capítulo, ele tem uma sessão para relembrar. O que é que ele estudou nesse capítulo? O que é? Por onde é que ele foi? E aí, é vintage, né? Hoje em dia é chique. Na minha época, se a gente fosse uma coisa antiga, tu gosta das antas. Das antigas, né? Então, assim, é vintage. O pessoal já conhece, né? Essa daí. E aí, o Mario Bros. Quem assistiu Jurassic World com os filhos? Uma aula do 9º ano falando sobre genética, tendo um pano de fundo, uma habilidade socioemocional, que é tomar decisões éticas, utilizando um filme que foi do ano passado. Quando o aluno vê isso, o que ele diz? Opa, isso daí faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu mundo. Vamos lá. Quem aprendeu aqui triângulos semelhantes na matemática? Poderia trazer só os triângulozinhos bonitinhos. Isso aqui é igual a isso. Não. A gente foi lá beber onde? Legends of Zelda. Nunca joguei esse jogo, mas meu filho disse que é ótimo, foi igual o Silvio Santos, né? E aí, trabalhando com semelhança de triângulos, pegando parte do mundo do aluno, trazendo para a sala de aula. E mais, África hollywoodiana. Vamos falar sobre a África? Vamos pegar um mito que é essa África hollywoodiana. Que filme é esse? Pantera Negra, que inclusive esse ano, de 2019, ganhou
3 estatuetas na cerimônia do Oscar. Dialoga com o aluno ou não? Mais representatividade no entretenimento, protagonismo, de novo, Pantera Negra. Alice através do espelho, mas nem Alice no País das Maravilhas, é um novo filme de Alice através do espelho. A arte do século XXI. Mais Mulher Maravilha. Mais o mal e a arte. Bonito? Atrai a atenção de vocês? Do aluno. Claro que tem que atrair. Parece com os livros que vocês estudavam? Igualzinho, né? Aquele livro praticamente, você abria, tinha uma fotinha no canto aqui, né? E o resto era tudo texto. E, geralmente, coluna dupla cada página, né? Para você ter que ler assim, assim. 4 colunas e 2 páginas. A arte e o mal. Perpendicularidade, projeção ortogonal, desenho e perspectiva. Quem é esse daqui? Batman. E aí, para vocês verem a nossa preocupação com atualizar o material normalmente, dia 25 de janeiro desse ano nós tivemos um momento trágico na nossa história, que foi o acidente de Brumadinho. Quando aconteceu, como a gente escreve o material normalmente, como a gente tem essa preocupação de levar a informação o mais rápido possível, eu tenho certeza que os professores do Santa Mônica falaram sobre isso aqui no começo do ano. Eles chegaram em sala de aula e disseram, gente, vocês viram o que aconteceu? Porque foi uma comoção nacional, uma comoção mundial. E nós estávamos escrevendo ainda o material desse ano. O livro 4 estava aberto, ainda em minha editoração. E nós incluímos no material desse ano, de 2019, num capítulo lá de geografia que fala sobre mineração, a tragédia de Brumadinho. Para vocês verem como isso é importante para a gente. Não podemos achar que o livro, uma vez escrito, ele está pronto e acabado. Não está. Nós temos a consciência do inacabamento. E essa consciência do inacabamento faz com que a gente invista. Os diretores da escola estiveram lá em Fortaleza. Nós temos diariamente mais de 150 pessoas trabalhando na produção do conteúdo do material do SAS. A gente não acredita em conteúdo estático. O conteúdo ele é mutável, ele evolui. Então, se no ano que vem não vai acontecer outra tragédia, Deus nos proteja, mas se acontecer qualquer outra coisa no percurso e der tempo de mudar no material, essa informação, esse conhecimento vem para o nosso material. Então, no começo do ano, os professores do Santa Mônica, eles falaram disso aqui, mas o nosso material vai estar lá sistematizado. Então, o aluno também vai ter no material. Isso é muito importante para a gente. Então, esse daí foi o primeiro aspecto. Gostaram? Muito bom. Segundo aspecto, atendendo ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais. A Base Nacional Comum Curricular, ela veio estabelecer de vez, isso já era importante, mas ela está documentado, que nós temos que nos preocupar com o desenvolvimento integral do ser. Não só o desenvolvimento cognitivo, mas com que esse ser ele tem que desenvolver habilidades socioemocionais. Quem nunca aqui conheceu um colega de escola que na escola você olha assim, isso daí é crânio. Crânio é aquele cara muito inteligente. Vocês lembram de alguém assim? Com certeza. Onde é que estão essas pessoas? Muitos dos meus colegas crânios, eles não se deram bem na vida. Porque eles tinham muita inteligência cognitiva, desenvolvimento cognitivo fantástico, só que eles não tinham desenvolvimento socioemocional, eles não sabiam se relacionar com as pessoas, eles enfrentavam um problema e não conseguiam resolver um problema de ordem de trabalho em equipe. E aí, o que é que a gente olha no mercado hoje em dia? A gente precisa, o que o professor Renato
Casa Grande nos falou sobre isso, e isso é extremamente necessário no nosso dia a dia do mercado de trabalho. Você tem que saber conviver com as pessoas. Você tem que saber falar em público. Você tem que saber resolver situações, problemas. Você tem que ter protagonismo. Você tem que ter empatia. Onde é que a gente aprende isso? Na escola. Então, o SAS criou a seção Mais Atitude. E o melhor, o professor Marlon, que daqui a pouquinho vai falar com a gente, na minha escola ele poderia ser o professor para ensinar o conteúdo socioemocional. E eu, professor de inglês, não, o Marlon é responsável por isso. Então o que é que acontece? Eu dou minha aula, o aluno é cognitivo, vamos lá. E se alguém vier me perguntar, Renato, mas os alunos estão reclamando disso, isso aqui é desenvolvimento socioemocional, fala com o Marlon. Eu sigo aquele filósofo que está na televisão todos os dias, a partir das 19h30. Cortella? Não, Homer Simpson. Ele diz o seguinte: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Não é assim? Quando a gente pensa o mais atitude, que a gente estabelece a matriz de habilidades socioemocionais, os 21 saberes, o saber 21, as 21 habilidades socioemocionais do século XXI, e eu faço com que isso, todos os professores trabalhem, todos os professores se tornarão corresponsáveis pelo desenvolvimento integral do aluno. Então, eu, como professor de inglês, eu vou ter lá minha sessão Mais Atitude. Em algum momento, o meu conteúdo que eu estou ensinando, ele vai casar com uma habilidade dessas 21 aqui da nossa matriz, e eu vou ajudar, eu vou orientar, eu vou participar do crescimento e desenvolvimento socioemocional dos alunos. Professor de matemática, professor de história, professor de geografia, professor de inglês, todos os professores de todas as disciplinas vão ser corresponsáveis por isso daí. Olha que bacana. Não vai ter uma pessoa que você vai apontar o dedo e vai dizer, mas esse é problema do Marlon. Não, é problema nosso. Todos nós somos responsáveis por esse desenvolvimento. Então tem lá a seção Mais Atitude. Por exemplo, aí nós trouxemos um exemplo de uma atividade Mais Atitude. Consumo consciente. Cá para nós. O consumo é consciente? Não, né? Quinta-feira à noite eu fui à minha nutricionista, porque o meu consumo por comida não é consciente. Vocês riem, né? Não, Renato, mas você precisa... Quando chegar no hotel, você está viajando, você toma um banho, coloca uma música clássica, relaxa, que você vai administrando a sua fome. Professora, doutor, eu administro minha fome sentando na frente de um prato de comida, né? Ele disse, qual prato você mais gosta? No fundo, que cabe mais comida, né? Você vai colocando ali. O meu consumo por comida inconsciente. Por isso que eu já estou gordinho, sofro dos joelhos, né? Colesterol alto e tudo, mas estou me tratando. Minha esposa é bonita, tenho 2 filhos maravilhosos, não quero, né? Quero viver por muitos anos, estou me cuidando. E aí, quando a gente pensa, quando eu falei isso, é olha, todas as pessoas, em alguma medida, passam por um problema de consumo inconsciente. Seja por comida, seja por compras. A gente sempre quer comprar aquela outra coisinha, não está nem precisando, mas está naquela promoção, né? Não é? Está na promoção, não vou trocar aquela torradeira que não está tão boa, em vez de mandar, vou comprar outra. Está em promoção, está igual o Black Friday, está tudo pela metade do dobro do preço. Né? E aí, essa daqui, para os alunos do ensino fundamental, anos finais, que é o Fundamental 2, habilidade socioemocional, resolução de situação, problema, consumo consciente e o problema do endividamento. O brasileiro não tem esse problema. Não. Quando eu penso nos boletos, meu Deus, no cartão de crédito, e cartão de crédito é muito fácil. Uma vez eu estava no shopping com a minha filha, passeando, a gente estava passeando, mas o professor Renato falou do velho, né? Ele chama de papi. Eu não sou papai, papi. Olha isso daqui.
Ele disse, eita, Julinha, agora o papai está sem dinheiro, não posso comprar isso não. Não lembro o que era. Eu disse, não, mas tu não tem cartão? Tem. Passa no cartão. Como se não fosse preciso de dinheiro para pagar no cartão. Né? Então, assim, é um negócio complicado. Aí você junta o problema do endividamento. O cartão de crédito é uma forma prática e fácil de efetuar pagamentos. Não há dúvidas. No entanto, precisa ser utilizado com muita responsabilidade. Ontem eu estava em Minas, estava em Belo Horizonte, conversando com a assessora pedagógica de uma escola, e a gente conversando e tudo, falando de filhos. Ela tem 4. Eu chego aí para trás, eu tenho 2, acho muito. Ela tem 4 filhos e tal. E 2 dos meus filhos já têm cartão de crédito. Oi? Não, eu coloco lá, é como se fosse um cartão de crédito pré-pago. Ela abastece o cartão e os filhos vão comprando. Ela teve uma confusão recentemente, porque a segunda filha, todo dia lancha na escola e compra um açaí depois do lanche. Sobremesa depois do lanche, gente. Qual o problema? Eu como sobremesa antes do almoço e depois do almoço. E o filho mais velho dela é controlado. Aí ela estava com R$100 no cartão de crédito dela e ele estava com 250. E ela virou para a mãe e disse assim, você está dando mais dinheiro no cartão de crédito dele, né? Por quê? Aí tem que usar com responsabilidade. E aí a ideia aqui é fazer a história do João. Que o João adoeceu, só que o salário não saiu. Isso é muito normal. Doença não espera o salário sair. Né? Geralmente, e pior, ela só acontece antes do salário sair mesmo. Né? Era igual o carro velho do meu pai. Né? Ele sempre quebrava no dia que meu pai não tinha um dinheiro no bolso, né? Mas tudo bem. E aí ele precisa comprar um medicamento. Faz sentido ou não faz sentido usar o cartão de crédito para comprar um medicamento? Aí as crianças vão colocar suas respostas. Agora, depois, o João me falou com vontade de comprar um tênis. Eu já passei em frente a uma loja, tênis, bendita palavrinha, promoção, e aí ele foi e comprou o tênis. Faz sentido ele comprar o tênis? Pior, depois, ele ainda fez outras comprinhas básicas, então a gente volta para casa para tomar um remédio. E aí, quando chegou a fatura, ele não tinha dinheiro para pagar o cartão de crédito. Pagou o mínimo. Entra o quê? Juros. Então, um assunto de matemática, juros, lá no Fundamental Anos Finais, que eu estou trazendo para um exemplo prático, falando sobre resolução de problemas. E depois vai trabalhando. E a gente tem um videozinho, inclusive, explicando ao professor como é que ele deve abordar essa aula. Então, seus filhos, no ano que vem, os que vão fazer o Fundamental Anos Finais, eles vão ter aulas de consumo consciente. Saber se eu devo comprar por impulso, se eu não devo comprar por impulso, e eles vão refletir sobre isso. Um pouquinho de educação financeira não faz mal a ninguém, né? Pelo contrário. Vamos ver esse videozinho aqui rapidinho para vocês entenderem. Lembrando, esse vídeo é para os professores, porque em certa medida, às vezes nem todo professor está acostumado a fazer isso. Com essa preocupação, o que é que nós fizemos? Cada atividade do Mais Atitude, de todos os livros, de todas as disciplinas, nós temos um vídeo para o professor e para a coordenação. Porque a gente acredita que formando os professores, nós vamos o quê? Formar melhor os nossos alunos. Então vamos lá. Olá! Trabalharemos nessa sessão Mais Atitude a habilidade socioemocional resolução de problemas. Os alunos deverão lidar com os problemas propostos sobre gestão financeira de forma objetiva e prática, analisando a situação e buscando estratégia para a resolução e tomadas de decisão. Os alunos devem ainda evitar resoluções extremas, procurando um meio termo, a solução mais vantajosa. Na sessão, os alunos serão confrontados com 3 problemas. No primeiro problema, os alunos serão expostos a uma situação de endividamento devido à doença. Professor, é importante enfatizar que para este caso é válido utilizar as linhas de crédito, pois se trata de um motivo de doença. No segundo problema, os alunos serão expostos a uma situação de consumismo na compra de um tênis.
Mais uma vez, professor, é fundamental discutir a tomada de decisão e analisar que, nesse caso, o endividamento seria por vaidade e não por necessidade. No terceiro problema, João comprou o remédio, o tênis e ainda realizou outras compras. Ao receber a fatura do cartão, não conseguiu efetuar o pagamento de forma integral, precisando pagar os juros no mês seguinte. Nesse caso, faça o cálculo analisando os juros e quanto João pagará a mais pela compra do tênis. Depois da realização desses 3 problemas, inicia uma discussão com os alunos sobre o endividamento como uma das principais dificuldades do brasileiro, levantando possíveis causas para esse problema. Como gatilho para essa reflexão, é interessante o uso das 3 perguntas apresentadas na sessão e o incentivo aos questionamentos propostos. Por fim, peça que os alunos respondam às perguntas presentes no final da sessão, em que será analisado como seria possível ajudar o João, gerando a reflexão sobre o querer e o precisar, o momento de esperar e de comprar. Quais as melhores opções e formas de pagamento? Incentive que os alunos troquem ideias e experiências entre si para que as respostas fiquem mais completas, principalmente nas últimas perguntas, que envolvem questionamentos pessoais sobre a família com a gestão financeira. O objetivo dessa atividade será desenvolver com os alunos a resolução de problemas em situações de gestão financeira, evitando o endividamento. Espera-se que os alunos consigam ser objetivos e práticos ao fazer compras, que consigam analisar se a compra é necessária e encontrar estratégias para comprar o que necessita sem se endividar. Um bom trabalho e até mais! E aí seus filhos vão chegar em casa com essa nova missão, né? De aprender um pouquinho sobre gestão financeira. Como contribuímos para a educação desses alunos? E aí a gente explora possibilidades do universo digital. Eu vou passar agora a palavra para o professor Marlon. Ele vai falar um pouquinho sobre essa questão do universo digital. Só um minutinho, Marlon, por favor. Bom dia. Eu gosto tanto do universo digital que acabei de quebrar a tela do meu celular ali. Brincadeira, gente. A gente falou aqui na palavra do professor Renato Casagrande, e o próprio Renato já apresentou um pouquinho aqui, o quão importante que é a questão da tecnologia para os nossos alunos. Os nossos alunos são super conectados. O Renato Gurgel, inclusive, falou não em super conectado, mas em hiper conectado. Então não vou me alongar muito falando aí se os nossos alunos são ou não, porque esse é um ponto bem pacífico que todos nós concordamos que esses meninos, os nossos filhos, as crianças que estão dentro da nossa escola são crianças que são bem diferentes do que quando éramos alunos, tudo bem? Eu vou mostrar aqui na realidade como que o SAS, dentro dessa lógica que o Renato tem apresentado até agora, como que nós contribuímos com os alunos, com os filhos de vocês, com Santa Mônica, dentro desse contexto digital, tudo bem? A primeira solução que eu queria apresentar para vocês é a solução da SAS TV. O que é isso? Todos nós sabemos que os nossos filhos, as crianças que estão na escola, elas consomem conteúdo de diferentes maneiras. Concordam? Sim ou não? Consomem conteúdo lendo, consomem conteúdo pesquisando lá no Google e consomem também conteúdo, inclusive educativo, aonde? Lá no YouTube. Já viram um filho de vocês pesquisando alguma coisa lá no YouTube? Com certeza sim. O próprio Renato já deu alguns exemplos. E aí lá no YouTube, as meninas não vão procurar só sobre maquiagem lá não. Os meninos não vão procurar só sobre outro aspecto que lhes interesse. Eles procuram também algumas coisas relacionadas àquela matéria, àquele conteúdo que ele está vendo em sala de aula, se ele sentiu alguma dificuldade ou se ele quer um segundo aporte de conhecimento, tá? Entendendo isso, o SAS se preocupa em entregar para os alunos conteúdos que estejam alinhados com o livro que ele está estudando e alinhados com a aula que o professor está dando lá em sala de aula. Concordam comigo que é muito mais efetivo para a aprendizagem do aluno que o que está escrito no livro dele converse com, e o professor também está ensinando em sala de aula, que essas duas coisas conversem, por exemplo, com o vídeo que ele vai ver? Vocês concordam comigo? É muito mais efetivo. Se ele, por acaso, vai ler uma coisa aqui no livro e lá no YouTube, o professor que está ministrando um negócio lá no YouTube que ele encontrou na pesquisa dele, fala alguma coisa diferente ou que não encaixa tanto, vai causar mais confusão do que a aprendizagem, certo?
Então, preocupados com isso, o que a gente fez? Para cada capítulo do nosso material, do 6º ano em diante, que é onde a gente percebe que tem mais efetividade esse consumo, todo capítulo tem a sua videoaula associada. Ou seja, sabemos que os alunos consomem conteúdo de diferentes maneiras, e então a gente oferece para esse aluno a oportunidade de ele conferir o conteúdo que ele viu lá com o professor em sala de aula, tanto no livro físico, quanto também nessas videoaulas que nós oferecemos para essa turma. Então, cada capítulo do nosso material, vocês estão vendo aqui um exemplo de um capítulo de redação, onde ele traz aí o gênero textual de histórias em quadrinhos, tudo bem? Vocês estão vendo um código de barras aqui em cima? O nome disso chama o quê? QR Code. Pais super conectados aqui, então. QR Code. O que é esse código? Esse código é um direcionador para alguma página de conteúdo na web. No nosso caso específico, quando o aluno pega o celular, ou então uma câmera que tem aí um tablet ou alguma coisa assim, e ele aponta o QR Code lá na câmera, ele vai ser direcionado para o nosso portal, onde ele vai poder ter uma aula, um professor gravado no SAS, com um conteúdo a respeito de histórias em quadrinhos. Nesse ponto aqui eu tenho duas situações em que os alunos mais utilizam. A situação 1 é revisão. Chega lá na hora da prova, né, aquele dia antes da prova, a turma às vezes ansiosa, quer dar uma última relembrada, vai fazer o quê? Assiste uma videoaula e consegue refrescar um pouco na memória os conceitos que o professor havia passado anteriormente. Tem um outro exemplo que eu acho bem legal, e a gente nem estava mirando nisso quando a gente lançou a SAS TV com as videoaulas em cada um dos capítulos. Mas foi o seguinte, a gente descobriu visitando uma escola. A coordenadora da escola chegou para a gente e disse: sabe uma coisa bacana das videoaulas para cada um dos capítulos? A gente percebeu que tinha alguns pais que estavam assistindo a aula para ajudar na tarefa de casa junto com as crianças. Gente, eu lembro desses casos, assim, sentado fazendo a tarefa, e aí pedindo a ajuda da minha mãe na época, e aí ela não sabia. Natural, pedagoga, não sabia matemática um pouco mais avançada. E eu batia a cabeça e não conseguia, ela tentava e não conseguia. E aí, se tivesse, quem sabe, um recurso de uma videoaula para refrescar a memória dela, possivelmente eu teria conseguido ali algum suporte diferenciado, né? Então foi um caso curioso, a gente estava mirando em oferecer mais conteúdo para o aluno e a gente acabou ajudando também alguns pais aí na hora de ajudar as crianças lá na tarefa de casa. Esse é o exemplo da SAS TV. São alguns exemplos aí que eu apresentei para vocês. Além da SAS TV, a gente tem, e aí são mais de 2.600 vídeos aí, videoaulas, como eu estava falando. Além da SAS TV, a gente entende que esse aluno consome também, não apenas no mundo físico, mas consome também no mundo virtual. Então eles podem ter acesso por meio do celular, do computador, do tablet, enfim, o aparelho que ele tiver à disposição, aos nossos livros também, digitalmente. E aí os livros digitais, eles têm uma série de interatividades diferentes do que é possível com o livro físico. O que é possível interagir com o livro físico? Abrir, ler e passar para a próxima página, concorda? No livro digital é diferente. Eu consigo ampliar a gama de conteúdos que eu ofereço para ele. Então, se eu estou dando um determinado conteúdo e quero apresentar mais imagens para esse aluno, ele vai ter uma primeira imagem lá, ele vai passar e encontrar um banco de imagens relacionado àquilo. Lembra do nosso livro, sei lá, em biologia? A gente tinha umas 2, 3 fotos daquilo que cabia. Num livro digital, você tem a oportunidade de ter mais fotos ainda relacionadas àquele vírus ou àquela bactéria que está sendo estudada. Basta passar. Da mesma forma, um vídeo. No caso do livro digital, lá no livro físico, eu preciso entregar para ele um QR Code para ele entrar no mundo digital, né? Com o celular dele. Aqui no livro digital, o que precisa para ele assistir a videoaula? Apenas clicar. Aqui em cima vocês conseguem ver o playzinho no mesmo lugar em que seria o livro, o QR Code, lá o QR Code no livro físico, tudo bem? São algumas das experiências também do livro digital.
Então, todo o nosso material também do sexta e terceira série está disponível em aplicação web, ou seja, na própria internet, no computador, em Android ou em iOS. Vamos continuar aqui. Esse ponto eu acho super importante, porque a neurociência diz que a aprendizagem ela está diretamente relacionada com a habilidade de saber fazer e executar um determinado conhecimento. Tá? Não adianta de nada eu ter uma aula fantástica com um professor que estimula a minha reflexão, que traz excelentes exemplos e que eu saio daquela aula entendendo tudo. E talvez vocês vão se identificar com isso que eu estou falando. A gente sai de uma aula entendendo tudo, aquele professor é nota 10, fera, vou para casa, sento para fazer minha tarefa, e aí na época que eu fazia minhas tarefas era assim, sentado, livro na mão, caderno no outro e lápis. E eu começava, questão número 1, tá fácil, dá para fazer. Questão número 2, também tá fácil, estou fazendo aqui. Questão número 3, começava a ficar um pouquinho mais difícil. Lembra de uma situação parecida com essa? As questões geralmente elas vão em ordem de progressão de complexidade. Chegava na 4, o negócio já estava difícil demais. Aí o que é que eu fazia? Não sei fazer esse negócio não. Voltava para o meu livro, e aí voltando para o meu livro eu ia ver um exemplo de um exercício resolvido, ia ler de novo para ver se eu entendia. Tá bom, vou tentar aqui de novo. Questão 4, ver se eu sei. Mas não está saindo do canto. Quer saber? Eu não sou para esse negócio aqui não. Fechava o livro. Já viram esse filme em algum lugar? Já sentiram isso na pele? Às vezes os nossos alunos passam por isso também. Só que esse momento da tarefa de casa, comprovadamente, é um processo fundamental para desenvolver a aprendizagem dos nossos alunos. Mas aí a gente vem falando a manhã toda, né? Esses meninos não engajam mais num processo como é esse processo que era igual ao nosso antigamente. Pensando nisso, o que a gente fez? Ora, se a gente precisa estimular os nossos alunos dentro de casa a fazer uma tarefa, porque ela é super importante para o processo de aprendizagem, e eles não engajam nesse processo, eu preciso estimulá-lo. E aí a gente pensou, uma das coisas que mais estimula esses meninos hoje em dia é o quê? São os videogames? Sim ou não? Eles gostam de jogar? Jogam no celular, no computador, no próprio videogame, não é isso? Então a gente entendeu, opa, eles gostam de games e ao mesmo tempo, enquanto educadores, nós sabemos que a tarefa de casa é um aspecto também importante. Se a gente juntar essas duas coisas, eu aumento a probabilidade daquele aluno interessar-se em participar desse processo aí de aprendizagem. E foi exatamente o que a gente fez. A gente criou a tarefa online. O que é essa tarefa online? É exatamente um ambiente onde ele vai praticar, onde ele vai fazer a tarefa de casa, ele tem essa opção de fazer essa tarefa de casa num ambiente gamificado, em que ele vai ter acesso a diferentes recursos e estímulos que estão muito em linha com aquilo que esses alunos, com aquilo que essas crianças costumam ter no seu dia a dia para além da escola. E aí a gente queria apresentar um pouquinho dessa tarefa online para vocês. O Renato vai me ajudar aqui a projetar na tela. Tudo bem? Essa história que eu contei da tarefa de casa, parece mesmo com alguém aqui? Alguém já viu alguma coisa parecida com isso? Sim, né? Então vamos lá. Vamos mostrar como é que a gente costuma fazer dentro do SAS. Vamos fazer a de matemática aí, Renato. Não, matemática. Não, matemática. Que é exatamente para a gente ver se não vai sair. Continuar. Vamos fazer a primeira aí, do capítulo 1. Pronto. Deixa paradinho, por favor, Renato. Só um minuto. Como eu falei, essa é uma lógica gamificada. O que é que isso significa? Dentro do game, a gente vai oferecer a oportunidade dele aprender. Para isso, o que é que a gente fez? A gente vai, ao longo de toda a tarefa, oferecer para esse aluno a possibilidade de ele minerar pedras preciosas. Então, ele vai caçar pedras preciosas ao longo do jogo. Tá? E aí, ele vai começar sempre com as pedras safira. Vocês estão vendo aí a azulzinha na tela? Depois da safira, ele vai para a rubi, que são questões que são entregues quando o aluno já desenvolve um nível médio de proficiência numa determinada disciplina, num determinado conteúdo, e por fim, ele vai lá para as questões de nível diamante, que são as questões mais difíceis. Então a gente sempre começa com todo mundo nas questões de nível mais básico,
exatamente para ir ajudando esse aluno a fortalecer o conhecimento dentro daquela atividade que ele está realizando. Se eu der uma questão muito difícil logo no começo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que acontecia comigo quando chegava lá na questão 4, por exemplo. Já comecei a pegar um assunto mais difícil, nem desenvolvi ainda os conhecimentos mais básicos e por isso eu deixo de aprender. Então, a gente vai começar aqui no nível mais básico, vamos minerar as pedras safira. Vamos lá então, Renato, por favor. Uma unidade de milhar, mais 2 centenas, mais 4 dezenas, mais 3 unidades. 1243? É isso aí, pessoal? Boa! Vamos ver se a gente está bom de matemática. Respondendo. Opa! Parabéns, pessoal. 1243 de fato. E aí ele já deu o feedback para o aluno. Questão certa. Vamos avançar. Percebam que ele saiu da questão 1, acertou a questão 1, vai para a questão 2, qual é a pedra que ele está minerando? Safira ainda, né? Ele está ali desenvolvendo as questões mais fáceis ainda. Vamos lá. Assinale a alternativa que corresponde à decomposição de 1754. Renato, qual que é? Opa, vai lá. Correto também. Renato, além de professor de inglês, você é professor de matemática também, pelo que eu estou vendo. Gente, olha o que vai acontecer agora. Avança. Opa. O software, a plataforma, começou a entender o seguinte. Opa, as questões de nível básico, o Renato está dominando. Eu não posso deixar apenas questões de nível básico para ele, por quê? Porque se eu deixar só questões de nível básico, eu limito a oportunidade de ele aprofundar e de ele adquirir mais conhecimento. E além disso, dentro da teoria, apresenta também que quando você limita o desafio, o aluno também desinteressa. Então eu não quero que ele desinteresse, eu quero que ele continue sendo desafiado para, portanto, evoluir. Essa ficou mais difícil, né? Veio para uma questão de nível Ruby, que é uma questão de nível médio, e aí acabou ficando mais difícil. Isso aí é sistema de numeração egípcio, exatamente. Francisco me ajudou aqui na frente. Marlon, quando a gente estava fazendo o teste, não apareceu essa para mim, não estou sabendo, não. Por quê? Estava tudo planejado, bonitinho, mas e agora? Não tem problema, não. Sistema de numeração egípcio pode ser um pouco mais complexo, a gente não lembra, etc. Mas esse aluno, a gente está no momento de fazê-lo aprender. Concordam comigo? Tarefa de casa para ajudar o aluno a aprender. Não é um momento de avaliação. Portanto, eu quero estimulá-lo a buscar conhecimento. Como é que a gente pode fazer isso? Ele não vai lembrar o que significam essas duas figuras, mas ele pode vir aqui no livro dele. Onde é que está o livro dele, Marlon? Está aqui na plataforma. Ele vai clicar ali, vai aparecer o livro de matemática dele, ele vai passar a página. Opa! Sistema de numeração egípcio. Está ali, vamos aumentar. Pronto, então lá tem uma flor de lótus, e eu acho que tem um girino, se eu não me engano. Pronto, vamos voltar lá, 100 mil e 1000. Vamos voltar lá na tarefa. Opa, flor de lótus e girino representam o quê? 101 mil. Responde. Opa, ok. Bacana? Legal. Até agora, ajuda o aluno. Vamos ver agora o outro lado da moeda. Digamos que as questões aí, média, ele vai começar a escorregar, e eu não quero que ele deixe de lado a tarefa porque ele não está acertando, tudo bem? Então, intencionalmente, eu sei que você não vai errar, tá? Intencionalmente, o Renato vai errar agora algumas questões, tá bom? Vamos lá. Só chuta. Mega Sena não me espera. Eu entendi. Ele disse que eu sacaneei botando questão difícil, agora eu pedi para ele errar e ele me sacaneou também. Renato, por favor, erra. Vamos lá. Vai. Obrigado, Renato. Boa. Gente, questão errada, tá? Lembra que eu falei que a gente quer que os meninos utilizem a tarefa de casa para aprender? Então, se ele errou, não tem problema. Por exemplo, eu trago para ele aqui, ó, uma resolução. Olha, Joãozinho, tudo bem, você errou aqui, mas se você fizesse a questão seguindo esse caminho, poderia ser que você tivesse acertado. Ou melhor, nesse caso você teria acertado. Então eu demonstro para ele também a oportunidade de, opa, onde que eu errei, onde que eu calculei errado, que caminho eu segui que eu não cheguei
cheguei a um resultado correto. Então a gente oferece também a oportunidade de ele aprender aqui, inclusive com esse erro, tudo bem? Vamos lá, Renato. Continua errando. Porque quando eu errava, eu teria que deixar de fazer a tarefa. A gente vê o que é que vai acontecer. Como se me diga que esse time foi fundado em 1913? Não, acho que essa é a resposta certa. Pronto. Pronto, ótimo. Renato já errou, o que é que vai acontecer agora? Avança. Opa, parou. Imagina o seguinte, imagina que o teu filho está jogando videogame, e aí, quando ele está lá no videogame, ele não consegue passar de uma determinada fase. Está lá jogando e tal, não consegue passar de uma determinada fase. O que é que ele faz? Ele vai tentar de outra maneira, vai em outro caminho, tenta de um jeito A, B, C, não consegue, aí ele desliga o videogame e vai estudar, não é assim? Ah, não? Tá bom. Então acho que você já viu esse filme também. Ele larga de mão o controle, pega o celular, o computador e vai aonde? youtube.com. Onde é que ele vai lá? Como passar da fase? Já viram esse filme pelas risadas, né? Então, tá certo. Ora, se lá no videogame, para resolver um negócio que ele não está conseguindo, ele vai no YouTube procurar um tutorial, aqui, se ele não está acertando uma questão, o que é que a gente faz? Vem cá, não sai agora não, porque eu sei que é importante você terminar essa tarefa. Por isso, toma aqui um vídeo. Então a gente vai oferecer uma videoaula associada a esse capítulo que ele está estudando, que é o capítulo de sistemas de numeração. E aí vai ter um professor apresentando um pouco. Nós vamos dar início a um capítulo muito importante, perfeito, um assunto do 6º ano, que é, no caso, o nosso sistema de numeração. Tá ótimo. Enfim, e aí ele, pegou alguns conceitos que esse professor trouxe, ele volta para a tarefa e continua esse processo de aprendizagem que ele estava experimentando, tudo bem? Esse é um exemplo de como que a gente pode engajar os alunos dentro do contexto da tarefa online. Bacana? Muito legal. Vai ajudar as crianças de vocês? Que bom, então. E aí, dando continuidade, inclusive nessa questão tecnológica, quem aqui dos pais não tem um smartphone? Não precisa levantar a mão, tudo bem, mas assim, quem tem smartphone? Quem tem celular e um smartphone aí? Praticamente todo mundo, não estou enxergando, mas aqui na frente todo mundo tem. Estão integrando família e escola. Nós temos um aplicativo onde tanto alunos, professores, os responsáveis vão ter acesso aos resultados dos nossos simulados. Nós vamos apresentar um pouquinho mais para frente. Tem acesso ao SAS TV. Eu sou pai, estou indo para casa, estou aqui no caminho, estou no Uber, estou no táxi, estou no trem, estou no ônibus, não sei onde, eu posso já anteriormente já assistir a SAS TV. A criança que tem acesso também ao celular com o SAS App, ela pode ver a SAS TV, tem o gabarito dos livros, a escola, se ela quiser, ela pode subir os boletins, se ela pode subir os horários de aula. Então é uma forma da gente comunicar entre a escola, forma de comunicação entre a escola e a família, sempre pensando também em algo muito corriqueiro do nosso dia a dia, que são os aplicativos. Além disso, nós temos um cuidado muito, um zelo muito grande para formar os professores que usam o nosso material. Vocês viram aquele videozinho lá do Mais Atitude? Então, fora aqueles vídeos, fora o próprio material, nós temos Programa de Formação Continuada do SAS, o Focus, né? O EAD, é um programa EAD para os professores, com certificação, tudo bonitinho. Nós temos também conteúdos exclusivos no nosso portal, que também vão lá para o YouTube, para os professores, chamado Sala dos Professores SAS. E nós temos uma consultoria completa para formar esse pessoal. Além desse pessoal, a consultoria pedagógica também faz ações de formação para gestores, alunos, pais e responsáveis. Seus filhos, nas últimas 2 semanas, professor Bruno, por favor, levante-se, vem aqui na frente. O Bruno, ele passou nas 2 últimas semanas falando com alguns alunos, algumas séries do Santa Mônica, e ele foi responsável por apresentar
a parte tecnológica, o material para seus filhos, tá certo? Então, uma salva de palmas para o nosso consultor Bruno. Um excelente trabalho que ele tem realizado. Obrigado, Bruno. Além da formação, nós também trabalhamos muito forte com a questão de preparação para vestibulares. Nós não acreditamos que você formar um ser humano integral, tanto cognitivamente como socioemocionalmente, elas andam separadas. Elas podem andar de mãos dadas. Por quê? Porque um resultado de uma prova, um resultado de vestibular, de um certame, é o quê? Consequência de uma boa aprendizagem. Eu sempre disse para meus filhos, né, para os alunos, no que eu falei para os professores, não estude para tirar uma nota, estude para aprender. Quando você aprende, a nota vem, o resultado vem. Não é assim? Então, se você quer ser XYZ, aprenda para ser a melhor pessoa possível. E aí você vai ser XYZ. Você vai alcançar os seus objetivos. E nisso daqui nós temos avaliação, nós temos preparado os nossos alunos com os principais vestibulares. Para cá. E aí nós temos avaliações do SAS, que são diagnósticas, elas todas têm uma característica de buscar o diagnóstico, saber se o aluno realmente está aprendendo, se o professor está ensinando. Então, do sexto ao ensino médio, uma avaliação diagnóstica no começo do ano, para saber como é que está o aprendizado dos alunos da matemática e da língua portuguesa. A avaliação acadêmica sistemática 2 vezes por ano, também para saber se ao final do primeiro semestre, ao final do segundo semestre, como é que está a aprendizagem desse aluno. E a partir dessa aprendizagem a gente vai gerar alguns relatórios que a gente vai já mostrar. Provinha SAS, que é do 5º ano, ela é baseada em cima da matemática e da língua portuguesa, porque são os 2 grandes pilares da educação. Se você sabe a língua mãe do seu país e você sabe matemática, a sua possibilidade de desempenho nas outras disciplinas, ela é surpreendente. E para alunos da 9ª e 1ª série do ensino médio, Olimpíadas SAS são Olimpíadas do Conhecimento. Além delas, nós temos simulado SAS-ENEM, SAS-UERJ, SAS-FUVEST e SAS-UNICAMP para a 3ª série do ensino médio. Então, aqueles pais que vão ter filhos na 3ª série do ensino médio, eles vão ter essas opções de simulados pelo Santa Mônica e pelo SAS, tá certo? E, Marlon, vamos mostrar aqui rapidinho o nosso sistema de avaliação. Quando o Marlon apresentou a tarefa online, carinhosamente chamada no SAS de TOL, vocês viram que capítulo a capítulo a gente vai checando o que é que o aluno está aprendendo, né? É uma resposta imediata. Não está se respondendo certo, já aparece um vídeo, tem lá o livro do professor, e a gente vai construindo a aprendizagem adaptativa do aluno, não é isso? Com o sistema de avaliação, deu certo aí, Marlon? Vamos lá? Joguei no... Eu vou mostrar para vocês resultado, por exemplo, do SAS-ENEM, e aí são relatórios que tanto o coordenador, a escola e os alunos têm, os seus filhos terão esses relatórios. Vamos colocar o relatório do coordenador, porque o coordenador ele tem acesso ao resultado das turmas, né? Essa é a turma XYZ, dos alunos, como foi a nota deles em linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza, matemática, a média desse aluno, a classificação desse aluno na escola, a classificação desse aluno na produção nacional. Só que isso aqui não é o principal. O principal é quando o coordenador clica lá na lupinha e ele vai enxergar aluno a aluno como é que está o desempenho desse aluno. Então esse aluno aqui, Miguel Henrique, da escola 1, o que é que a gente enxerga aqui? A nota dele, a maior nota nacional, a menor nota nacional, a gente tem um grau de comparação, e a média nacional. Então ele está um pouquinho abaixo da média nacional. Desempenho por área, isso aqui geral, desempenho por área. A nota por área dele, comparando com a menor nota e a maior nota do certame, e a média dos participantes. Aí eu saí da nota média geral para a média por área de conhecimento. Marlon. Renato, e só lembrando que quando a gente apresenta a classificação aqui,
é para o seu aluno e para o seu filho e ponto final. Isso aqui não é nenhuma exposição dos nomes dos alunos, só ele tem acesso. Perfeito. Então, o meu vizinho estudou no sábado, deixa eu ver qual foi. Não, você não vê, você vê. O aluno vai ver só o resultado dele e você vê só o resultado do seu filho, tá certo? Isso aqui é o resultado do coordenador, porque ele precisa saber como é que está o desempenho da turma. Perfeito. Então, cada um vê o seu próprio, ninguém vê o do outro. Perfeito. É importante. Vamos, aí já fomos no desempenho por área. Vamos nas questões aqui. Nosso tempo urge. Pega aí matemática. Vamos para gostar da matemática, né? Vai lá, baixa aí. Na matemática, eu começo a fazer junto com o aluno, e a gente ensina o aluno a fazer, ensina a coordenação a fazer a leitura desse relatório. Então, a questão 136, 17,50% dos alunos no Brasil que usam SAS acertaram, e 82,50% dos alunos erraram. Item correto, B. Qual foi o item que o aluno marcou? C. Ele errou. E ele errou o quê? Ele errou a competência 1, habilidade 2 de matemática 4, que no livro pré-universitário dele é a aula 14. Então, se ele quiser, ele já abre o livro dele, na aula 14, e vai rever aquele conteúdo que ele errou. Legal, né? Por que a gente apresenta o item C? Porque aí é o distrator. Depois ele vai entender, todas essas questões têm um vídeo de até 2 minutos, onde o professor explica qual é o item correto e explica por que não pode ser os outros itens. Aí ele entende aquela máxima que a gente escuta muito. Nós aprendemos com os erros. Vamos evoluir. Nós aprendemos corrigindo os erros. Não adianta ver. Errei. Aprendi com o erro? Não. Você aprende corrigindo os erros. Então o professor tem lá as alternativas e ele vai entender. Puxa vida, a alternativa B era correta. Eu marquei a C. O aluno acredita que cada um dos 12 objetos deve ser de uma cor diferente. Aplicando o princípio fundamental da contagem, conclui haver 12 possibilidades. Errado. E aí ele vai entender por que é que ele errou. E aí a tendência é que na próxima ele não erre mais. Então, um videozinho. Esse aqui tem 2,53. Só. Vocês veem que a gente investe muito em vídeo, né? Olá, querido estudante. Vamos aqui para uma questão de matemática, uma questão bem legal de análise combinatória. Legal de análise combinatória. Legal. E aí a gente tem as questões e ele vai ver todo o desempenho dele em todos os itens. E o mais legal, gente, isso aqui é gol de placa, é golaço. Desempenho, plano de estudo. Vamos entrar o plano de estudo? Lembra como era antigamente quando a gente fazia uma prova? Não é nem tão antigamente, né? Mas a gente fazia uma prova e aí eu tirava 5, o Marlon tirava 10. 9,5. Tá? Menos. E aí o professor, a metade da turma com nota vermelha, abaixo de 5, outra metade ali, mais um pedaço ali entre 5 e 7, e aí ele passava um TD de revisão, um trabalho dirigido, uma lista de exercícios de revisão, e ele dava essa lista para todo mundo. Mesmo para quem acertou 9,5 e para quem acertou 5. Só o Bando tirou 10. Ele também pegava essa mesma lista. Vocês viram aí? O pessoal Bando tirou 10. Não pode perder não, né? Oportunidade. E aí, era a mesma lista de exercícios. O que é que aconteceu com o pessoal Bando? Tá, já sei isso aqui, ia virar e ia conversar com o Marlon que tirou 9,5. Eu tirei 5, a lista estava... Tinha todas as... Até questões que eu tinha acertado estavam lá naquela lista. O que é que a gente faz com o plano de estudo? Entra lá na natureza. Eu vou indicar para o aluno qual é a competência que ele mais errou. A competência que ele precisa melhorar mais, que ele precisa dar foco. E aí eu clico aqui na competência 5. Na competência 5 eu tenho todos esses itens, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, onde eu menos fui master nas respostas, onde eu errei mais. E aí está lá, Química 4,
relacionar informações apresentadas de diferentes formas, aí tem a habilidade. Todas essas habilidades aqui, que perpassam por química e física, eu não desenvolvi adequadamente. O que é que eu posso fazer? Eu tenho uma videoaula sobre esse conteúdo, sobre essa habilidade. Eu tenho, aqui eu vejo que essa habilidade, só volta um pouquinho, né? Essa habilidade já caiu 15 vezes na prova do Enem, essa caiu 6 vezes, essa caiu 4, essa caiu 3, ou seja, relevantes no Enem. E eu tenho quantas vezes essas atividades caíram nos simulados do SAS. E aí o aluno, clica no 15 aqui, já clicou, ele pode gerar um arquivo só com questões daquela habilidade que ele mais tem errado. Olha que fantástico. Então não vai ser, eu não vou refazer as questões que eu acertei todas. Eu vou focar onde? Onde eu preciso melhorar. O que é isso daqui? Personalização. Eu vou olhar para cada um dos seus filhos, depois do relatório lá, o SAS olha e diz, olha, o seu filho precisa melhorar nisso daqui. Vamos focar nisso aqui? Isso daqui ele já aprendeu, está de boa. Não precisa mais fazer questões. Precisa fazer questões aqui. Não é bacana? Era assim na nossa época? Não. E aí, a gente vai saber o quê? O aluno vai focando no que ele precisa melhorar. E quando ele melhora, o que é que vai acontecer? Na prova seguinte, ele vai ter um resultado melhor. E assim eu melhoro o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Esse é o plano de estudo. Todos os alunos que usam o material do SAS, que fazem as avaliações, têm um plano de estudo individualizado e personalizado, porque ele precisa aprender mais, porque ele precisa reforçar. Tá certo? Vamos lá. Gostaram? Achei fraco esse sim. Gostaram? Seus filhos vão saber exatamente onde é que eles precisam melhorar a cada avaliação. Isso é fantástico. A coordenação vai pegar isso daí, vai ensinar o seu aluno, o seu filho a como utilizar, a gente vem ensinar a utilizar. E aí o que é que a gente... Foi feito até um estudo no SAS interno do engajamento dos alunos. Quanto mais os alunos utilizam as tecnologias embarcadas do SAS versus o resultado desses alunos, quanto mais tempo ele usa a parte tecnológica que o SAS oferece, videoaulas, tarefa online, melhor é o resultado dele nas avaliações. Quanto mais ele usa o plano de estudo, melhor ficam as avaliações dele. Então, nosso relatório com plano de estudos, com as aulas, já expliquei. E, para finalizar, nosso tempo urge, essa jornada leva a grandes resultados. Falar um pouquinho, para finalizar, dos resultados do SAS enquanto plataforma. Né? São escolas que já utilizam o material há muitos anos, né? e o SAS já tem 15 anos, e essas escolas que utilizam o SAS não são resultados só da escola do Colégio Aritzá. Muitas pessoas acham que o resultado do SAS, vocês colocam só o resultado do Colégio Aritzá, que é a escola de vocês. Não, esses aqui são resultados das escolas parceiras. Então, nós estamos há 8 anos entre as 8 melhores escolas do país, no Enem. Nós tivemos, no último Enem, 9 notas 1000 em redação. Aí você diz assim, Renato, só 9? Tu sabe quantas foram no total? 55 só. Só 55 notas 1000 no Brasil. Das 55, 9 são do SAS. SISU, quase 9.621 para ser preciso, aprovações no SISU, 338 alunos no SISU em primeiro lugar e 2.742 entre os 10 primeiros em seus cursos, tá bom? Mais 1.290 aprovações em medicina, 674 aprovações em direito, 2.365 aprovações em engenharia. Daqui a 25 anos a gente vai estar mostrando aqui 1.300 aprovações em, sei lá qual a profissão que vai existir lá, que o aluno vai fazer. Né? Porque a gente está preparando também esse aluno para o futuro.
No ITA e no IME, 107 aprovações em 2019, ou seja, é um material que a gente, junto com a escola, junto com a consultoria, com o trabalho dos professores, nós trazemos resultados para os alunos. E mais, nos últimos anos, alunos SAS foram aprovados em várias instituições estrangeiras, porque a gente tem esse trabalho muito forte de cidadania do mundo. Na Universidade da Califórnia, Harvard, Princeton, o MIT, o South Florida, Columbia e em Abu Dhabi. Então, são nossos alunos também estão espalhados ao redor do mundo. E aquele videozinho, né? Ai, não. Os alunos, o que é que os alunos educadores, os 140 caracteres, né, que o professor Renato passou para a gente, né, falou. Então, o que é que os alunos e os professores falam no nosso material? Essa seção Mais Atitude da coleção Asas do SAS Educação é simplesmente incrível. Trabalhar com as competências socioemocionais é fundamental hoje nas escolas. Material excelente e atualizado de acordo com as competências e habilidades propostas pelo BNCC. O uso da tecnologia incentivado também. Aulas interativas e motivadoras. Eu acho que isso aqui foi professor, tá? Folheando minha apostila, livro, né? E vendo o texto sobre feminicídio, me deu um orgulho enorme do SAS. Parabéns, SAS Educação, por tratar de temas tão importantes nos livros didáticos. Putz, o livro do SAS terceiro ano ficou muito lindo. Eu achava que eles muito irado, né? Ficou irado esse negócio. Tem como no SAS Educação, o portal faz referência aos meus filmes. Olha aí, eu nem sabia que tinha o Tarantino, estava aqui, ou sei lá, né? Os filmes que o adolescente gosta, né? O que seria de mim sem as videoaulas do SAS? Eu não sei, eu também não. Meu Deus, MDS, né? Para quem não sabe, meu Deus, não. O que é o MDS? Meu Deus, né? Eu pensava que era Mano do Céu, aí isso era passando C, né? É porque em São Paulo é Mano do Céu, isso era passando C, né? Meu Deus, eu descobri que o SAS mostra quantas questões eu acertei e quantas errei. Não preciso gastar meu tempo corrigindo. Eu amo o aplicativo. Eu amo um aplicativo, né? Tecnológica não, toda, né? Recomendo a todos os portadores do livro SAS 2 estudar a página 64 de Matemática 5. Nunca mais vão precisar decorar aquelas paradinhas de cosseno de um, seno de outro, etc. Tudo faz sentido. A matemática é linda. Aí, pessoal, a matemática é linda. Todo mundo aqui acha a matemática linda? Não! Ah, porque vocês não estudaram com SAS, viu? Vamos estudar com SAS. Educar não é uma tarefa fácil, mas é transformadora, especialmente quando fazem juntos. E aí eu queria passar esse pequeno vídeo para encerrar, porque a gente sabe o quão difícil, e eu falo como educador, eu falo como pai, eu falo como cidadão do mundo. Eu estou há 25 anos na educação. 11 trabalhando em sala de aula, sou professor de formação, e há 14 anos trabalhando com consultoria, né? E a gente acorda todo dia com uma única missão, né? Levar a educação de excelência para os seus filhos. E a gente quer trazer um pouquinho dessa mensagem, e eu não vou nem assistir esse vídeo, porque sempre que eu assisto eu choro, eu sou chorão por natureza também, porque vem falando um pouquinho do quanto a gente acredita na educação e nas pessoas. O curso que eu quero fazer é engenharia aeronáutica. Eu sempre gostei muito de exatas. Quero direito, medicina, cinema. E esse sonho começou quando eu tinha, se não me engano, 6 para 7 anos de idade. E eu cismei que eu queria ser astronauta. Desde pequeno já sentia isso, já brincava em casa com martelo, dizendo que ia ser um grande juiz. Eu gosto muito da parte técnica. Quando eu decidi que era isso, eu realmente me apaixonei de verdade. Mãe, eu vou ser o próximo Coppola. Acho que é importante a gente fazer o que a gente gosta. Minha rotina de estudos é um pouco pesada. Muitos desafios. Eu tenho um tipo de dificuldade em matemática, então
eu utilizei bastante disso. O apoio dos simulados, quando a gente faz o simulado, a gente tem lá como ver como a gente foi, como a gente está em classificação. Tempo, acho que é um dos desafios maiores que eu estou enfrentando esse ano. Quando o aluno é bem preparado, se sente mais capacitado. Às vezes é complicado, mas tem sempre o apoio da família. Eu só tenho a agradecer, eles são os melhores pais do mundo. Sei que é um clichê, mas é verdade. Meus pais, eles nunca me forçaram a escolher nada. Escolhi fazer engenharia por livre e espontânea vontade. Eles concordam com a minha escolha do curso que eu quero. Gente, eu queria agradecer principalmente o apoio que vocês me deram o ano inteiro. E por sempre estarem perto de mim, me ajudando, me apoiando, me aconselhando. Muito obrigada a todo mundo por todo o apoio de sempre. E até a aprovação. Oi, filha. Oi, Tezinha. Olá. Ô, filhão. Saudade de você, meu. É sério. Tu sabe que o sua mãe era uma filha da torcida do teu sucesso, né? Tá reta de chegada agora para que você alcance o seu objetivo. De dizer que eu tenho muito orgulho de você. Esse vai ser teu ano, tuas conquistas e foco, minha irmã. Todo sucesso do mundo, é tudo que seu pai quer. Bastante saúde, bastante alegria. Eu quero que você saiba, Nathanael, que se ele não está ao teu lado,